É isso aí, torcida do Mengão. Bora para mais uma notícia a mais, um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 17/9, trazendo todas as notícias, todas as informações do Mengão. Flamengo que entra em campo amanhã, às 21 horas, contra os Estudiantes pela Copa Libertadores da América. Na verdade, 21h30, né? Ou seja, 9h30 da noite, Malvadão vai estar em campo para defender aí uma das vagas na semifinal. E tem o próximo jogo, né? O jogo da volta ainda. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, pessoal, bora pro conteúdo. Muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte. Daqui a pouco vamos falar dos jogos de hoje e de amanhã da Libertadores e do Brasileirão. Botafogo joga hoje, Flamengo joga amanhã e ainda tem Palmeiras ao vivo na Globo. Mas eu começo com a Sul-Americana, o Fluminense. O Flamengo vai enfrentar os... Vamos chamar o Vélez, então. Vélez e Racing. Vamos mostrar os gols de Vélez e Racing, então. É ao vivo, minha gente. Cadê o gol? Vélez e Racing. Cadê, gente? Cadê o gol do Vélez e Racing? Eu estou esperando junto com vocês. Vélez e Racing, Libertadores da América. Aê, ó! Fora de casa, aliás, o Maracanã, pelo primeiro jogo das quartas de final da Conmebol Libertadores. Felipe Luiz deve ter alguns retornos no time. A Duda Dal Ponte é que tem informações pra gente. Conta tudo pra nós aí, Duda. Oi, Escobar, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. O Felipe Luiz já disse que essa é a partida do ano para o Flamengo. O momento é bom, são 9 jogos sem perder e também o retrospecto no Maracanã é muito bom, né? Em 24 jogos no ano, apenas 2 derrotas. Hoje, o treino é hoje à tarde, aqui no Ninho do Urubu, né? Às 3h30. E aí sim, o Felipe Luiz vai escolher o time que vai a campo amanhã. Um retorno importante é do Bruno Henrique, ele não foi para a última partida para controle de carga, mas vale lembrar que o BH foi condenado a 12 jogos de suspensão por conta de manipulação de resultados. Mas o Flamengo entrou na justiça pedindo o efeito suspensivo, conseguiu, e agora o Bruno Henrique está liberado para jogar normalmente até que aconteça um novo julgamento. Agora, uma informação que eu queria trazer para vocês é que o técnico Felipe Luiz está conversando aí para renovar o contrato dele. Só que essa conversa do executivo José Boto com o empresário do Felipe Luiz, mais definitiva, só vai acontecer depois da sequência importante que o Flamengo tem na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Só depois da partida contra o Corinthians, Escobar. Valeu, Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Um abraço para você, grande Duda. Ó, hoje a gente vai contar... O Palmeiras joga hoje, o Flamengo amanhã. Parada complicada para o Flamengo na Argentina. Duda Dal Ponte já está posicionado do lado de fora do Ninho do Urubu. Jogo contra o Estudiantes, minha amiga. E aí a pergunta que fica é, o elenco todo do Flamengo é muito forte, mas em relação ao time titular, tem alguma possibilidade de volta de algum jogador, né, importante que ficou fora nesse último jogo do Brasileiro? Conta tudo, não me esconda nada. Boa tarde. Oi, Vini, muito boa tarde para você, para todo mundo que tá on com a gente. Tem sim, tá? A gente vai esperar, claro, o treino de hoje à tarde, que é a última atividade do técnico Felipe Luiz antes dessa partida de amanhã contra o Estudiantes pelas quartas de final da Libertadores no Maracanã, mas tudo indica que teremos retornos e também alguns desfalques. Vamos começar então pelos retornos, que foi o que você me perguntou. O Léo Ortiz, que estava suspenso na partida contra o Juventude, agora tá de volta, vai fazer ali dupla de zaga com o Léo Pereira. E o Varela, que retornou da data FIFA, da seleção uruguaia, até antes, porque estava com um quadro de pubalgia, voltou a treinar ontem com os colegas, então tudo indica que ele vai para a partida também e deve começar no time titular. Claro que a gente vai esperar a definição do técnico Felipe Luiz hoje no treino, porque o Emerson Royal também foi bem contra o Juventude, então pode ser uma opção ali pela direita. Agora, 2 jogadores que não vão estar na partida. O Alexandro, que ainda está se recuperando de uma lesão na panturrilha esquerda, ele está confirmado, não vai para o jogo, e o Jorginho muito dificilmente vai. Ele está fora 2 partidas, porque no jogo contra o Vitória ele sentiu um edema, né, uma dor ali na coxa esquerda, está se recuperando, voltou a treinar, mas aí regrediu porque o Flamengo não quer forçar ninguém, então o Jorginho não deve ir para a partida de amanhã contra o Estudiantes também.
Agora, sobre o Bruno Henrique, ele não viajou para Caxias do Sul na última rodada para controle de carga. E agora ele não está sentindo dores, então está disponível para o jogo de amanhã. Mas vale a gente lembrar também que o Bruno Henrique foi condenado a 12 jogos de suspensão por manipulação de resultados, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Só que o Flamengo entrou na justiça pedindo efeito suspensivo, conseguiu até antes da partida contra o Juventude e agora o BH está liberado para jogar até um novo julgamento no pleno do STJD, então deve ir normalmente para a partida de amanhã. Agora, um outro assunto que eu quero trazer para vocês é sobre o Filipe Luiz, Porque a gente vem falando muito, Vini, sobre renovação do técnico Filipe Luiz. O contrato dele, nesse momento, só vai até dezembro de 2025. E já iniciaram as conversas para uma possível renovação. Só que a conversa mais definitiva mesmo, que eles vão sentar de verdade, colocar propostas na mesa, vai ser só depois da partida contra o Corinthians. Isso porque tem uma sequência muito decisiva para o Flamengo agora, Não só pela Libertadores contra o Estudiantes, dessa vez no Maracanã e na semana que vem na Argentina, mas também pelo Campeonato Brasileiro. No final de semana tem o Vasco, depois tem o Corinthians e ainda tem o Cruzeiro depois, que tá ali, brigando pela liderança. Então, uma sequência muito decisiva e o Flamengo não quer botar pressão pro Filipe Luiz. Então, a conversa vai acontecer depois dessa sequência, depois do jogo contra o Corinthians. E aí sim, o José Botto, que é executivo de futebol do Flamengo, vai se reunir mais efetivamente com o empresário do Filipe Luiz, algo que já aconteceu na semana passada, mas muito inicialmente, para tratar sobre a renovação contratual, que deve ser de 1 a 2 anos. Ainda tem conversas aí sobre salário e também sobre duração de contrato. Mas essa nova informação é que vai acontecer uma conversa logo depois da partida contra o Corinthians para tratar sobre essa renovação mais efetiva do técnico Filipe Luiz. Vini? Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Vamos aqui com o Vene Casagrande, pessoal, atualizando todas as notícias do Flamengo. O Flamengo que enfrenta os Estudiantes pela Libertadores da América. Grande partida aí. Mengão aí que vai fazer a primeira partida em sua casa para decidir uma vaga na semifinal da Libertadores. Amplamente favorito, Flamengo é amplamente favorito contra os Estudiantes, mas não dá para vacilar numa partida de Libertadores, principalmente contra esses times argentinos. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. No Internacional que deve ao Flamengo. O Lanús, time que vai pegar o Fluminense nessa terça-feira, entrou com uma ação na FIFA para cobrar do Inter pagamento pela negociação envolvendo Brian Aguirre. De acordo com o documento assinado pelo time argentino, o Colorado não pagou uma parcela de R$565 mil vencida em setembro do ano passado. Vale ressaltar que, recentemente, o Internacional foi condenado pela CNRD a pagar uma dívida ao Flamengo pela compra de Thiago Maia. O valor na cotação de hoje dá quase R$10 milhões. O Colorado recorreu, mas teve o pedido negado, mais uma derrota. Vamos pagar, Internacional! Deve, não nega e paga quando quiser? É isso mesmo? Vamos falar agora de Flamengo e Rossi. Pois é, porque o Rossi deu entrevista coletiva lá no Ninho do Urubu nessa terça-feira e para quem não sabe, para quem não se recorda, ele já jogou no Estudiantes, adversário do Flamengo nessa quinta-feira, entre os anos 2015 e 2016. E ele disse o seguinte: eu joguei lá, sei o que é a Libertadores para os Estudiantes. Sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores, seja na Argentina, na Venezuela, no Equador. Sabemos da dificuldade de cada jogo. Pare, esse é um teste para ver. Tem questões táticas, técnicas e físicas também. Acho que vai ser um jogo muito disputado, muito físico. Mas a gente tem a vantagem de jogar o primeiro jogo em casa e tentar fazer um grande primeiro jogo para depois buscar a classificação lá. Eu acredito que se a gente fizer um bom primeiro jogo aqui, temos muitas chances de conseguir essa vaga na semi. Mas são 200 minutos, vai ser duro. Também acho que será duro, porém aposto no Flamengo passando de fase para a semifinal e aí vai pegar Racing ou Vélez. Na chave do Flamengo, são 3 argentinos e apenas um brasileiro, obviamente o Flamengo. O Flamengo, para mim, é muito favorito para chegar à final e na outra chave, o Palmeiras é favorito. Eu já fiz essa fezinha aí, esse meu palpite,
para mim é Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores esse ano. Lembrando que a final vai ser disputada em Lima, lá mesmo onde o Flamengo ganhou em 2019. Para esse jogo de quinta-feira, Jorginho e Alexandro continuam como dúvidas e têm poucas chances de serem relacionados, porque no treino dessa terça-feira eles até foram a campo, mas ficaram fazendo trabalho com a fisioterapia. Alexandro vem de uma lesão muscular, está recuperado dessa lesão e agora está nesse processo com a fisioterapia. Já o Jorginho ficou fora do jogo contra o Grêmio, o último jogo antes da data FIFA, por conta de dores musculares na coxa. Beleza, teve a data FIFA, ele se reapresentou, chegou a treinar normalmente com os jogadores no campo, mas aí voltou a sentir dores, e aí foi desfalque contra o Juventude. Existia a expectativa de ele voltar quinta-feira. Não vou descartar, mas as chances são menores pelo fato dele ter ficado com a fisioterapia nessa terça. Como ainda tem treino amanhã, quarta-feira, eu vou aguardar para trazer mais detalhes para vocês. Por outro lado, o Varela treinou boa parte com os demais jogadores nessa terça-feira e provavelmente vai voltar para o duelo com os Estudiantes. E o Bruno Henrique também ficou fora do jogo contra o Juventude por conta de um controle de carga, e ele ficou fora por causa disso, porque ele teve o efeito suspensivo do STJD, mas aí teve esse controle de carga, mas a tendência é que ele volte porque ele treinou normalmente nessa terça-feira. Então, Flamengo quase pronto para pegar os Estudiantes. A última atividade será nessa quarta-feira lá no Ninho do Urubu, na parte da tarde. E aí depois a gente traz as informações aqui no canal para vocês, o provável time, tudo certinho. Para finalizar nosso vídeo, galera, renovação de Arrascaeta, porque o José Boto falou sobre isso em uma entrevista ao UOL. Ele disse: o Arrascaeta tem mais um ano de contrato, mas uma coisa que o presidente tem falado sempre comigo, e eu concordo muito com essa visão, é que todos os trabalhadores do Flamengo que entregam fazer talvez a melhor temporada da carreira dele. Mas, mais do que isso, o Arrascaeta é um exemplo para todos das horas que se dedica ao clube, a ele próprio, para que esteja bem, para que faça uma temporada como esta. Ele é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, e esse é o tipo de jogador que nós queremos no clube. Não foram só as qualidades técnico e táticas, mas também a mentalidade. E quando os jogadores têm esse tipo de postura, são normalmente premiados com isso. E isso vai acontecer também com o Arrascaeta, provavelmente com uma renovação antes do tempo. Tá aí ele indicando que provavelmente será a renovação. Antes de eu falar sobre a renovação, eu quero justamente falar sobre a postura. A gente fala que, para mim, é a melhor temporada do Arrascaeta na carreira dele, não só no Flamengo, mas como pode? Ele tá mais velho e mesmo assim tá rendendo mais. Eu vou explicar. Gente, isso não é informação, mas está nítido que o Arrascaeta ele se tornou um jogador mais maduro, um ser humano mais maduro, e consequentemente ele está dando mais valor a certas coisas que anteriormente ele não dava. E está tudo bem. Em 2019, ele não dava tanto valor ao processo de recuperação pós-jogo, o treino invisível, entre aspas, que a gente fala que é o treino fora do clube, se recuperar, descansar, se alimentar bem. E é óbvio que a maturidade deu esse, esse conhecimento a mais para o Arrascaeta, para ele entender que isso é importante. O corpo dele é uma máquina. A partir do momento que ele entendeu isso, está se dedicando, tem um treinador que consegue explorar ao máximo das virtudes dele, que entendeu um estilo de jogo para que ele possa se tornar um jogador artilheiro também. Isso conta demais. Então é um conjunto de fatores. E o Arrascaeta, obviamente, desculpa novamente, e o Arrascaeta, novamente, precisa ser elogiado por conta disso. Então, graças ao trabalho do Arrascaeta, ao trabalho do preparador físico, do fisioterapeuta, do Felipe Luiz, isso tudo está acontecendo. E foi o que o José Boto disse aqui. Gente, é óbvio que a renovação de contrato vai acontecer. Resta saber quando e por quanto tempo. Isso é uma negociação. O Arrascaeta quer ficar, o Flamengo quer renovar com o Arrascaeta. Então, assim, é questão de tempo, é algo natural. E é óbvio que o fato dele querer mostrar serviço para renovar o contrato, isso também conta, gente. E tá tudo bem. Ele é um ser humano, ele é um trabalhador. Eu não estou querendo dizer que ele só vai render quando ele quiser renovar. Não, não é isso. É a vontade dele de mostrar, de fazer acontecer, de dar alegria ao torcedor do Flamengo. E é isso. E é você, torcedor, que está tendo a sorte de acompanhar o Arrascaeta no modo
Prime. Tá jogando muita bola. O Georgian de Arrascaeta, que para mim é o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada 2025. Concorda? Discorda? Pode comentar à vontade. Tamo junto e fui! É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Saúl desbrava o Brasil dos campos às redes sociais e conquista a torcida do Flamengo em menos de 10 jogos. 8 patamar, a vitória por 2-0 sobre o Juventude no último domingo marcou a primeira participação direta em gol do camisa 8 Saúl pelo Flamengo. Mesmo jogando mais recuado como segundo volante, o meia espanhol pisou na área e deu assistência para Arrascaeta, abriu o placar no Alfredo Jaconi. E isso depois de pegar 2 aviões e viajar no dia do jogo, porque na véspera foi liberado para acompanhar o nascimento do terceiro filho. Mas não é de agora que o recém-contratado conquistou a torcida. As ótimas atuações como volante e sua presença constante nas redes sociais, interagindo com os rubro-negros e gerando memes, fizeram Saúl cair rapidamente nas graças dos flamenguistas. Saúl é muito ativo nas redes sociais, como por exemplo o TikTok, plataforma em que tem quase 700 mil seguidores. Lá ele costuma postar fotos de treinos e jogos, mas sempre com músicas brasileiras de fundo. E aí é puro suco de rolê aleatório, vai desde Reginaldo Rossi a funks com letras proibidonas para menores de idade, que provavelmente ele nem entende, mas arranca risadas nos comentários. Ele também aparece nos comentários de outros usuários que fazem vídeos sobre ele, em uma determinada publicação em que o seguidor brinca com sua pose na foto de lançamento da terceira camisa do Flamengo e cita aliança no dedo, escreveu: "Minha mulher acabou de mandar este vídeo", com um torcedor que costuma imitá-lo, gostou da música e perguntou como se chama o áudio que você usou. Em uma postagem, o Flamengo no antigo Twitter, em que o clube faz um desafio de memória com vários jogadores perguntando se lembram contra quem marcaram seus primeiros gols no profissional, o espanhol repostou dizendo que nem precisou de Wikipédia. Saúl ainda fez a alegria dos fãs de anime recentemente. Ele imitou o personagem Goku de Dragon Ball Z voando sobre o ninho do urubu em cima do quintal, uma espécie de nuvem que transporta do desenho japonês famoso no Brasil. Pessoal, mas obviamente o sucesso tem grande parcela do desempenho nos gramados. Saúl tem 8 jogos pelo Flamengo, com 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, que aconteceu na sua estreia, quando estreou nos minutos finais do 1-0 para o Atlético Mineiro no Maracanã pela Copa do Brasil. Mas foram nas últimas 5 partidas que a magia aconteceu, com forte concorrência de Plata e Luiz Araújo na ponta direita. Felipe Luiz passou a escalar o espanhol mais recuado. Aí ele se firmou de vez e engatou sua primeira sequência como titular. Com Saúl no segundo volante, o Flamengo ganhou 4 dos 5 jogos que fez, 15 gols e sofreu apenas 2. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.